Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like se você gostar do vídeo, porque isso é muito importante para mim. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, quiser contribuir com a sua experiência, então deixa seu comentário também aqui embaixo que eu vou amar responder, ok? Bom, essa semana foi uma semana muito engraçada, porque muitas pessoas me falaram assim: Rose, você fez um vídeo para sogras, então agora você faz um para as noras, tá bom? Várias pessoas me mandaram um WhatsApp falando: Rose, agora tem que falar sobre as noras. Ai, meu Deus, que assunto que eu não vou conseguir fugir. Muito bem. E eu acho que esse assunto é interessantíssimo sobre as noras. Me lembrei de várias coisas que eu quero te contar durante esse vídeo, que me vieram à mente por conta dessa questão, né, de nora, sogra e tudo mais. Lógico que existem noras que são uma bênção. Existem noras, eu sei de histórias de mulheres que cuidaram de seus sogros, seu sogro, sua sogra, na doença, na dificuldade, mulheres guerreiras, mulheres de fé, mulheres maravilhosas. E a todas essas eu faço a minha homenagem neste vídeo, né? Realmente existem noras que muitas vezes superam qualquer filha, não é verdade? Existem essas noras. Ruth foi uma nora assim para Noemi. Eu conto dessa história sobre Ruth e Noemi lá no vídeo das sogras. Então, se você não assistiu aquele vídeo, você corre lá assistir, tá bom? Porque eu não vou repetir a história aqui de novo. Eu vou usar só alguns elementos, mas a história você vê lá, tá bom? Muito bem. Então, tem essas noras que são uma bênção, que é o caso de Ruth, por exemplo, que acompanhou Noemi nesse momento de angústia, de aflição, de depressão, que possivelmente Noemi estava atravessando, né? Por conta de ter perdido marido e filhos. Então, realmente, assim, foi um choque, né? Mas nós também sabemos que existem noras. Ai, Jesus, misericórdia! Existem noras que só pela graça. Lá no sul tem um ditado que diz assim, né? Quando é uma coisa assim muito horrorosa, aí tem um ditado que diz assim: parece o cão chupando manga. Já ouviu esse ditado? Aí conseguiram piorar o ditado, né? Parece o cão chupando manga do avesso. Tem nora que parece isso, o cão chupando manga do avesso, porque consegue infernizar a família de uma maneira, a vida, né, das pessoas de uma maneira. Eu estou me lembrando aqui de uma história bem recente, que eu ouvi um grande amigo nosso contando, né, que um senhor faleceu e ele tem filhos, né, vários filhos, não me recordo quantos, e então coube, né, dividir a herança e tinham que entrar num acerto sobre como é que iam fazer a divisão dos bens e tudo mais. E os meninos sentaram e conversaram, estava tudo muito bem acertado e eles conseguiram assim chegar num denominador comum muito facilmente, né? Foi assim muito tranquilo. Até que entraram em cena as noras. Ah, meu Deus! Nada mais deu certo, né? Desandou tudo, virou caos. Não conseguem se acertar mais, não conseguem conversar mais, agora já tá irmão contra irmão, já tá uma coisa horrorosa. Por quê? Porque as noras deram a sua opinião, né? Elas se intrometeram de uma maneira assim que conseguiram criar o caos, aonde havia harmonia. Então tem nora que é uma tristeza também, né? A gente falou um pouco sobre sogra na vez passada, sobre a questão da sogra que oprime muitas vezes, se mete demais, compete com a nora pela atenção do filho, mas também existe o oposto. Existe aquela sogra que se dedica, aquela sogra que faz de tudo para se dar bem com a nora,
aquela mulher que é um doce. E existe aquela nora que, nossa, né? Desconta tudo na sogra, tem uma competição terrível, tem uma desconfiança terrível, nada do que a sogra faz está bom para ela não consegue achar uma qualidade nessa mulher, ou seja, é aquela nora que está sempre do contra, ela claramente não se acerta e não gosta da sogra, né? Então existe também, infelizmente, esse tipo de nora, né? Eu me recordo aqui de uma vez quando eu fui visitar uma amiga, uma senhora muito querida, que eu amo muito, e chegou o filho dela para visitá-la com a esposa, né? E eu fiquei lá observando a cena, já faz alguns anos isso, e eu vi aquela mulher andando de um lado para o outro, fazendo almoço, fazendo comida, cuidando da casa, cuidando das coisas, colocando a mesa, servindo todo mundo, e aquela nora parecia Cinderela, que ela não levantou uma única vez para ajudar a minha amiga a fazer alguma coisa. Eu fiquei observando aquilo, né, enquanto eu ficava ali com ela na cozinha e tal, dando uma mão nisso, uma mão naquilo, mas éramos só nós. Em nenhum momento a nora veio para ajudar, ou pelo menos para perguntar se tinha alguma coisa para fazer, ou se poderia ajudar em alguma coisa. E eu vejo que isso também é muito frequente. Eu vejo, por exemplo, noras que vão para a casa da sogra, e aí lá elas estão assim, no paraíso, já viu isso? A princesa vai passar férias na casa da sogra, e aí ela não tem horário para nada, ela não tem compromisso para nada, ela não ajuda em nada, é a sogra que lava, é a sogra que cozinha, é a sogra que arruma. A princesa fica assistindo televisão, fica no celular, no WhatsApp, no computador, mas não ajuda, não faz nada. A casa da sogra vira hotel e a sogra vira empregada. Tem muita nora abusada, verdade seja dita, né? Tem muita nora que é abusada. Então isso tudo eu também me lembrei durante essa semana, enquanto vocês me pediam o vídeo das noras, né? Que existem muitos casos de noras que realmente, ao invés de entrar na família e promover a paz, a união, o bem, né? Que entrem na família para somar, elas entram na família para subtrair, para dividir, para criar, para ter crise com sogra, para criar atrito, para criar conflito. E aí, trazendo essa questão para a história que eu te contei de Noemi com as suas ambas as noras, né? Ruth e Orfa. Orfa era a nora que decidiu então ir embora. Ela foi embora, ela não acompanhou Noemi de volta à sua terra, né? Ruth se compadeceu da sogra, Ruth teve graça e misericórdia, né? Compaixão. E acompanhou a sogra naquele momento de aflição, de dor, que ela também estava passando, porque ela perdeu o marido, né? E a sogra, além de ter perdido o marido, ainda perdeu os filhos. Então, ela se compadeceu dessa sogra e acompanhou a sogra. Orfa não, a outra, a cunhada dela no caso, decidiu voltar lá para a família dela, para os parentes dela, para aquela terra pagã de onde ela era, né, de Moab. E ela não quis acompanhar Noemi. E isso me lembra que existem várias formas de você se distanciar de uma pessoa, né? A distância física, ela é apenas uma forma que você tem de se distanciar de alguém. Essa distância física não tem que necessariamente ser geográfica. Às vezes você pode realmente morar longe da pessoa e você nem dá notícias do seu paradeiro para essa pessoa. Por exemplo, a nora casou, foi embora com o marido e nunca mais nem ligou para a sogra. Exemplo. Mas também existe aquela distância que é física, porém não geográfica. A pessoa mora perto, mas não tem afetividade, não tem, não visita, não se dá o trabalho de conhecer, de conviver com a sogra, né? Então também tem essa questão. Lógico que também tem a questão de você morar longe e ainda assim você se dá super bem e ser uma nora super presente na vida da sogra, né? Não quer dizer que porque você mora longe que você não seja.
Mas o que eu quero abordar aqui são 3 aspectos que fazem com que as pessoas se distanciem, com que as pessoas não se envolvam. E esses 3 aspectos eu enxergo em Orfa, né? A primeira foi a distância física. Ela realmente se afastou da sogra, ela optou por se afastar. E tem pessoas que de fato se afastam, tem noras que se afastam da sogra. Tem noras que não se dão ao trabalho de conhecer a mulher que gerou o marido. Essa mulher tem uma história. Essa mulher tem uma história de vida. Essa mulher com certeza teve suas lutas, teve suas dificuldades, teve seus altos e baixos. Qual é a história que essa mulher carrega? É importante você, quanto nora, saber. O que aconteceu na vida dela? Quais fatos contribuíram para construir aquela mulher? Muitas pessoas não se interessam, sabe? Não querem realmente conhecer. Simplesmente já entram na família e já entram numa relação querendo criar atrito, querendo criar conflito, né? Às vezes a pessoa já traz isso dentro dela. É uma criatura encrenqueira e pronto, acabou, sabe? Não se dá bem com ninguém. Tem esse tipo de pessoa também, né? Infelizmente tem. Arruma encrenca com todo mundo. Mas existe também um outro tipo de distanciamento que também aconteceu com Orfa e com Noemi, né? Que foi o distanciamento espiritual. Veja você que no coração de Ruth, Noemi conseguiu plantar fé. No coração de Orfa, Noemi não conseguiu plantar fé. Mas por quê? Como assim? Ambas viviam junto com a sogra. Ambas conheceram aquela mulher. Ambas tiveram a oportunidade de ouvir Noemi. Penso eu que certamente Noemi devia falar, né, sobre Deus para elas. Quanto presenciar, testemunhar essa fé na vida da sogra. E ainda assim, Orfa decidiu não acompanhar a sogra, né? Então, Orfa tinha um coração mais duro, né? Um coração mais endurecido, não um coração convertido a Deus. Talvez fosse uma boa pessoa, penso eu que sim, né? Porque na Bíblia diz que ela chorou ao se despedir de Noemi, né? Que ela também pensou em ir junto, em acompanhar a sogra. No entanto, o passado dela, né? As influências pagãs dela, falou mais alto do que a fé que talvez Noemi tenha tentado semear no coraçãozinho de Orfa também, com certeza, né? Assim como semeou no coraçãozinho de Ruth. Então, existem corações duros, existem corações que são mais duros realmente. Corações que resistem ao conhecimento. Corações que resistem ao crescimento, sabe? Não aceitam. Orfa, por mais que tenha tido algum tipo de apego também com a sogra, mas Deus realmente não fez muita diferença na vida dela. Ela optou por voltar para o paganismo, para a vida pagã que ela levava, né? Então houve aí uma distância espiritual, houve a distância física e houve a espiritual. E houve também um terceiro tipo de distanciamento, que foi a distância emocional. Ela não teve, de fato, ela não construiu realmente um vínculo afetivo, emocional com a sogra. Esse vínculo não ligou, sabe? Provavelmente elas tinham uma boa relação, elas se davam bem, com educação, sabe? Uma relação bem política, né? Mas não uma relação forte. Porque na despedida, embora ela pense, ela cogite, né, em acompanhar a sogra, ela acaba não acompanhando e ela decide, então, tomar outro caminho. Ela não se compadeceu, ela não teve aquela compaixão como Ruth teve pela sua sogra, né? Então, existem esses 3 tipos de distanciamento que a gente pode ter com as pessoas, né? E que também são frequentes, são comuns a gente observar nas noras ou nos genros. Não vamos deixar o genro de fora, não, gente. Porque tem muito genro que misericórdia, Jesus. Né? Misericórdia, só pela graça. Tem genro que entra na família assim para esculhambar também. Né? Diga-se de passagem, não é?
Não é só nora que muitas vezes cria atrito, não. Genro também. E voltando ao assunto, então, existem 3 formas que você se afasta de uma pessoa, né, que vai fazer com que você, de fato, não tenha um compromisso com ela. Esse afastamento vai fazer com que você não tenha realmente um vínculo com ela forte, tá? Existe, como eu te falei, o distanciamento físico, existe o distanciamento espiritual, existe o distanciamento emocional. Orfa, com Noemi, ela exerceu esses 3 tipos de distanciamento. Ela foi embora, ela não teve um vínculo espiritual, ela também não teve um vínculo emocional. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo com relação a marido e mulher, tá? Que esses 3 tipos de distanciamento, eles também existem nos casamentos. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas nesse vídeo eu quero deixar para você a mensagem de que independente do que você tenha trago, né, para sua vida, quanto mulher casada, quanto nora, porque às vezes a gente traz uma bagagem, né? Às vezes a gente ouviu histórias, contaram histórias pra gente, ou de repente uma moça casa e aí ela traz para a vida dela o que a mãe dela conta para ela em relação à sogra, e ela traz aquela mesma bagagem, muitas vezes negativa, né? Aquela percepção negativa. Tem aquele monte de piada, né, de sogra que a gente conhece. Então já existe aquele estigma, né? Sogras e noras, né? Mas isso tem que cair por terra. Não tem que ser assim, né? A sogra e a nora podem ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento de mãe e filha, onde ambas se ajudam, onde ambas crescem juntas nesse relacionamento, que eu quero, inclusive, te dizer aqui, que é necessário que você tenha muita compreensão, que é necessário que você tenha muito entendimento também, porque muitas vezes, pelo fato da sua sogra ser mais velha, talvez você vai encontrar nela opiniões ou posições que você não concorde, pode acontecer isso, mas nem por isso você tem que bater de frente, né? É necessário que você tenha empatia, é necessário que você tenha sabedoria para poder aceitar as diferenças, né? Você não tem que somente viver uma relação bacana com a sua sogra se ela pensar ou for exatamente igual a você. Não, né? Vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar as opiniões, as posições diferentes e conviver, vamos ter empatia uns pelos outros. Isso é importante. Eu vejo que há muito pouca empatia, né? Há muito pouca empatia. Aliás, eu vejo que há muito pouca empatia e muito abuso, né? Pegando um gancho aqui nesse lance do abuso, você já viu aquele casal assim, vamos sair para jantar? Vamos. O que vamos fazer com as crianças? Deixa lá na avó. Vamos sair para tirar férias? Vamos viajar? Ai, vamos viajar. O que a gente faz com as crianças? Deixa lá na avó. Ai, fulano ficou doente, tem que pegar não sei quem na escola. Quem que eu chamo? Quem? A avó, né? Diz que vó. É assim. Então, muitas vezes, aquela nora que se atrita tanto com a sogra, que reclama tanto da sogra, quando precisa da sogra, né? Quando precisa de apoio, precisa de ajuda com os filhos, ou quer viajar, ou quer sair com o marido, ou quer não sei o quê, essa sogra é a primeira para quem ela liga, né? É a primeira para quem ela liga e ela lembra, né? Aliás, tem gente que é abusada com isso, né? Vamos combinar. Tem gente que, em vez de cuidar dos filhos, larga na casa da avó, né? Vó, cuida, vó, faz, vó não sei o quê, vó faz isso, vó faz aquilo. Não, deixa que a avó faz, deixa que a avó busca, deixa que a avó traz, deixa que a avó cuida, deixa que a avó... Gente, tem muita gente abusada também, vamos falar sério, né? Então, eu quero te convidar nesse vídeo a você refletir um pouco sobre essa questão da relação da nora com a sogra, deixar de lado um pouco os conceitos, os preconceitos, né? Baixar a guarda um pouquinho e vamos tentar se entender, né? Vamos tentar se entender, vamos tentar
ter um pouco de empatia com esse ser humano, com essa pessoa, com essa mulher cuja história talvez você deveria buscar entender e compreender, né? Quanta coisa rica, quanta coisa preciosa, quanta pérola talvez a sua sogra tenha para te passar e você nunca realmente tenha parado para sentar, conversar e aprender. Aprender. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. Tenha um espírito manso, um espírito de alguém que quer aprender, sabe? Um espírito ensinável, né? Por mais que a gente vá alcançando maturidade, mas você sempre tem o que aprender, não é verdade? Então eu acho que falta um pouquinho sim nessa relação entre noras e sogras aí. Lógico, tem as exceções, tem relações que são maravilhosas, tem relações que são ótimas, né? Graças a Deus, glória a Deus, tem relações que são perfeitas. Mas nessas que não são, falta um pouquinho de empatia, né? Falta um pouquinho de humildade, falta um pouquinho de compreensão. Vamos entender que a nossa passagem aqui pelo mundo, ela é muito curta. Ela é muito curta. E a vida é muito curta para a gente tornar ela difícil, né? A vida é muito curta para que a gente perca o nosso tempo, nosso precioso tempo, criando conflito e atrito. Na verdade, nós deveríamos aproveitar o nosso tempo para plantar coisas boas, para semear coisas boas. União, paz, harmonia, alegria, solidariedade, compaixão. Que você, nora, possa fazer diferença nessa família onde você entrou. Uma diferença positiva, possa agregar. Ok? Se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vai ter muito vídeo bacana aí vindo pela frente. Tem esse aí que eu falei para você, dos maridos, das esposas, de casamento, que eu também quero trazer para você. Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber. Se você é sogra, como é que é sua nora? Se você é nora, que nora você é? Enfim, compartilha comigo, ok? Beijo para você, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.